O amor que te escolheu é o mesmo que te guarda até o fim. Bom dia, amiga. Seja muito bem-vinda ao 10º dia do nosso propósito Despertar da Noiva. Nós estamos caminhando juntas para voltar os nossos olhos para Jesus e preparar o nosso coração para o noivo. Se você está chegando hoje por aqui, nós estamos mergulhando juntas no meu livro devocional, O Despertar da Noiva, 40 dias para você voltar ao seu primeiro amor. Se você ainda não adquiriu o seu, o link ele tá aqui embaixo na descrição e hoje nós estamos no dia 10, selada para o noivo. Vou começar essa manhã fazendo uma pergunta para você. Será que você vive como uma mulher que sabe a quem você pertence? Porque talvez diante de tudo que você tem ouvido nesses últimos dias, você já tenha reconhecido dentro de você: eu amo Jesus. Você sabe que ama o Senhor. Você sente saudade quando você se afasta. Você deseja permanecer. Você entende que você precisa viver desperta, mas talvez o maior problema agora para você não seja a falta de amor. Talvez seja que você ainda tenta provar todos os dias que você merece ser amada pelo Senhor. Quando você consegue orar, você sente que Jesus está perto. Quando você consegue jejuar, você sente que você está fazendo tudo certo. Quando você permanece firme, você sente que os olhos do Senhor estão sobre você. Mas o problema é que quando você falha, quando você se distrai, quando você volta a esfriar o seu coração, sabe? Quando você não consegue cumprir o que você prometeu, você pensa que o Senhor se afastou. E aí entra no que nós falamos no sábado, você começa a sentir vergonha, você foge do secreto, você foge da presença do Senhor, porque você começa a pensar: eu estraguei tudo de novo. Sabe, o Senhor deve estar cansado de mim. Sabe, depois de tantas palavras, como que eu consegui falhar diante de tudo que eu tenho ouvido? O problema é que você vive tentando sustentar com a sua própria força uma aliança que nunca começou na sua força. Presta atenção nisso, amiga. Você não é uma noiva tentando convencer o noivo a escolher você. Você já foi escolhida. Você não está tentando fazer Jesus decidir se ama você. A cruz já revelou a decisão dele por você. Você não está caminhando sem garantia, esperando no fim ser aceita. Existe uma marca sobre você, existe uma aliança sobre você, existe uma presença que habita dentro de você. Você foi selada com o Espírito Santo da promessa. E hoje o Espírito Santo ele quer curar essa insegurança dentro do seu coração. Ele quer quebrar todo o ciclo de performance dentro de você, esse medo de ser esquecida, essa sensação de que Deus ama uma versão futura de você, mas ainda não consegue amar quem você é agora. E o Senhor, ele quer lembrar você essa manhã de que você pertence ao noivo. Você pertence ao noivo. Já viu uma noiva sorrindo enquanto mostra a aliança no dedo? Não é apenas um pedaço de metal, mas é a prova pública de que alguém já fez uma promessa, de que um compromisso foi assumido. Mas a nossa história, o noivo não nos deu ouro, prata ou diamantes. Ele nos deu algo infinitamente mais precioso. Ele nos selou com o seu Espírito. Será que você tem vivido consciente dessa marca? Ou às vezes esquece que carrega sobre si o selo do rei? Se ser noiva já é um chamado sublime, ser selada como noiva é a confirmação de que essa história tem um final escrito. O Pai não apenas entregou o Filho para pagar o preço da sua redenção. Ele também colocou sobre você o selo do Espírito Santo como garantia de que esse amor não vai mudar de ideia e de que essa história não termina antes do casamento. Uou! Noção disso? Você consegue entender o significado de você ser selada? Talvez você já tenha lido muitas vezes que você foi selada com o Espírito Santo, mas será que você consegue entender o peso e a profundidade disso? Pra você entender melhor, na antiguidade, um selo era uma marca de autoridade. Anote isso daí. Era uma marca de autoridade. Então, um rei ou alguma autoridade, eles possuíam um anel. E esse anel era como uma identificação da autoridade deles. Esse anel que eles tinham, ele era pressionado sobre a cera. E aquela marca que eles pressionavam sobre uma carta, sobre um escrito, afirmava de que aquilo era verdadeiro, de que aquilo carregava a autoridade deles, de que aquilo pertenciam a eles. Então, que aquilo não poderia ser alterado por qualquer outra pessoa. Então, ou seja, o selo era o que identificava a origem, confirmava a autenticidade e revelava a quem aquilo pertencia. Vou repetir isso de novo para o seu coração. O selo, ele identificava a origem, confirmava a autenticidade e revelava a quem aquilo pertencia. Então, quando Paulo, lá em Efésios 1, ele diz que depois de nós ouvirmos o Evangelho, crermos em Cristo, nós somos selados com o Espírito Santo,
Ele está dizendo que Deus ele colocou a sua própria marca sobre nós. É como se essa marca agora, todo mundo espiritual, reconhecesse uma marca que diz que agora nós pertencemos ao Senhor. Como se o céu, o Senhor declarasse, ela pertence a mim, você pertence a mim. Talvez pessoas tenham colocado outras marcas sobre você, a marca da rejeição, a marca do abandono, a marca daquilo que fizeram com você um dia, a marca do seu pior erro, dos seus piores fracassos, a marca de palavras que você ouviu durante anos sobre a sua vida. Talvez tenham chamado você de uma mulher instável, difícil, incapaz, mas nenhuma dessas palavras possui mais autoridade do que o selo que Deus ele colocou sobre a sua vida. Você não pertence, minha amiga, ao seu passado. Você não pertence à culpa, você não pertence à rejeição, você não pertence ao medo, você não pertence àquilo que tentou um dia talvez escravizar a sua mente. Você pertence a Jesus. Quando você entende a quem você pertence, você para de permitir que qualquer voz diga quem você é. Olha só o que diz em Efésios 1, 13 e 14. Nele também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O Espírito Santo, ele é a garantia da promessa. A Bíblia diz que ele é o penhor da nossa herança. Você consegue entender isso? Penhor fala sobre garantia. É como uma antecipação. É como uma entrada que confirma o restante que vai vir. Isso significa que Deus ele não apenas prometeu que um dia nós estaremos com Jesus, mas ele colocou dentro de nós uma antecipação desse encontro. O Espírito Santo, ele é a presença da eternidade dentro do nosso presente. Uau! Nós ainda não vimos Jesus face a face. Nós ainda não chegamos às bodas do Cordeiro. Nós ainda estamos enfrentando tentações, fraquezas. Nós ainda estamos atravessando muitas guerras. Mas nós já carregamos dentro de nós a presença daquele mundo, da eternidade, que ainda está por vir. O Espírito Santo em você é a confirmação de que a sua história não termina no processo que você está vivendo agora. Porque existe um encontro, existe uma herança, existe uma promessa de redenção, existe um noivo que voltará. Mas o Espírito Santo, ele não foi dado apenas para garantir que você chegue até o final. Ele foi enviado para preparar você durante o caminho. E essa é a conexão com o despertar da noiva. Porque você não consegue viver desperta pela força do seu braço. Você não consegue manter o amor do seu coração a ser sozinha. Você não consegue discernir o tempo sozinha. Você precisa do Espírito Santo. É Ele quem desperta. É Ele quem revela Jesus. É Ele quem reacende o amor, é Ele quem confronta suas distrações, é Ele quem traz convicção do pecado, é Ele quem lembra o seu coração da palavra, é Ele quem fortalece você nas suas fraquezas, é Ele quem forma Cristo dentro de você. O noivo ele foi preparar um lugar, mas ele não deixou a noiva abandonada durante a espera. Ele enviou o Espírito Santo para habitar nela. Quando o Espírito Santo veio habitar em você, foi como se o próprio Deus pressionasse o seu anel sobre o seu espírito e declarasse: ela é minha, ninguém toca, ninguém anula. O selo garante o reencontro. No casamento judaico, depois que o noivo pagava o preço, ele deixava a noiva para preparar o lugar onde viveriam. Mas antes de partir, ele deixava um símbolo, um presente, uma marca que garantia que ele voltaria. O selo do Espírito é isso para nós, é o anel de noivado espiritual que garante que Jesus ele não vai mudar de ideia, que ele não vai se esquecer e que o dia do reencontro está marcado na eternidade. Quando você entende isso, todo medo de rejeição perde o poder. Você não é uma noiva tentando merecer o amor do noivo. Você é uma noiva já escolhida, já amada e já selada pelo Senhor. O selo não significa que você não vai enfrentar lutas. Significa que mesmo nas lutas, existe uma marca sobre você que o inferno reconhece e não pode apagar. Quando a ansiedade vier, lembre-se, eu já tenho o selo, meu destino é o altar eterno. Quando a frieza ameaçar, declare, eu já tenho o selo, o amor dele por mim não é temporário. Viver como quem é selada, viver com consciência de pertencimento. É acordar todos os dias sabendo que o amor dele não depende do seu desempenho, mas da aliança que ele mesmo estabeleceu. Você não precisa se provar para o noivo, você só precisa responder a esse amor. Que Deus uniu, o homem não separa. Se isso vale para um casamento humano, quanto mais para o casamento eterno do Cordeiro
com a sua noiva. Talvez você tenha se sentido adormecida, distraída ou até distante. Mas quando você entende que já foi selada, algo desperta. Você carrega a presença do noivo todos os dias. Ele não te deixou sozinha para se virar até o casamento. Ele está com você, dentro de você, por meio do Espírito. Você vive com a certeza da sua promessa. O selo é como ouvir todos os dias: eu volto para você. E é essa certeza que sustenta sua fé nos dias difíceis. Você, minha amiga, é preservada no amor. O Espírito não apenas te lembra que você é amada, ele te capacita a permanecer nesse amor, mesmo quando tudo tenta esfriar o seu coração. Você é guiada na preparação. Assim como a noiva recebia instruções de como se preparar para o grande dia, o Espírito Santo te guia em santidade, pureza e beleza. No casamento judaico, o selo ou presente dado à noiva era um lembrete diário. Ele está vindo. Da mesma forma, o Espírito Santo em você é como uma voz suave que todos os dias sussurra. É como uma voz suave que todos os dias sussurra. Continue se preparando. Continue acendendo o azeite. Eu estou voltando. Aleluia! Olha só, você é preservada no amor e você é guiada na preparação. O Espírito do Senhor é uma pessoa que habita em você. Você tem noção? O Espírito, ele pode ser ouvido, honrado, obedecido. Só que ele também pode ser entristecido quando você insiste em coisas que ferem a comunhão. Por isso que quando você entende que você é uma noiva selada, você não pode viver de uma forma descuidada. Pelo contrário, você precisa viver de uma forma sensível. Porque o selo, compreender que o Espírito habita dentro de você, isso muda o jeito que você vive. Você não vive em santidade por medo de perder algo, mas porque você já recebeu algo precioso demais dentro de você para ser negociado. O Espírito quer abrir os seus olhos para ver o selo que você carrega. Não é um peso, é um privilégio. Não é uma obrigação, é uma promessa. O selo é a prova de que o noivo não desistiu de você. Precisamos compreender que fomos seladas com o Espírito Santo porque uma noiva desperta. Ela precisa saber quem habita dentro dela. Talvez você esteja esperando uma força vir de fora, mas existe uma presença dentro de você. Sabe, talvez você esteja dizendo nesses dias lá, eu não consigo permanecer, mas o Espírito Santo está dizendo para você, para de tentar permanecer sem mim. Sabe, talvez você está dizendo, Lara, eu não consigo, sabe, vencer esse pensamento, esses sentimentos, mas o Senhor está dizendo, me deixa lembrar você da verdade. Sabe, meu coração tá frio, eu não consigo sair desse lugar de frieza, mas o Senhor tá dizendo, volta à comunhão, porque eu quero soprar sobre o altar do seu coração. Você não foi chamada para produzir uma vida espiritual de intimidade sozinha. Você foi chamada para cooperar com o Espírito Santo dentro de você. É por isso que o despertar não é você tentando se tornar uma mulher forte pelo próprio esforço, mas é você se tornando consciente da presença de Deus que habita em você e aprendendo a cooperar e a responder a ela. Então, será que você vive como alguém que sabe a quem você pertence? Será que você ainda tenta merecer o amor do Senhor? Será que quando você falha, você corre, você se esconde? Sabe, será que você reconhece a presença do Espírito Santo dentro de você? Hoje, o Espírito Santo, ele te convida a perceber novamente o seu e o Espírito dele dentro de você. Sabe, coloque a mão no seu coração, minha amiga, e diga, eu pertenço a Jesus. Diga, eu fui selada com o Espírito Santo. Diga, eu não estou abandonado durante a espera. Diga, o Espírito Santo habita em mim. Diga, ele está me preparando para o noivo. Agora pergunte ao Senhor, diga, Espírito Santo, sabe o que precisa ser alinhado dentro de mim? Sabe quais são as áreas que eu tenho ignorado a sua voz? Sabe como que eu posso honrar a tua presença dentro de mim? Sabe, deixa o Senhor ele falar com você. Talvez você não tenha ouvido, você não tenha percebido ele. O Espírito Santo, ele não é um detalhe da sua vida cristã, mas ele é a pessoa que torna toda a sua vida cristã possível. Foi o Espírito Santo que estava sobre Jesus. A Bíblia diz que Jesus ele foi concebido pelo Espírito, ele foi ungido pelo Espírito, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto, ele voltou no poder do Espírito, expulsava demônios pelo Espírito, ele se entregou na cruz pelo Espírito Santo, ele foi ressuscitado pelo poder do Espírito. Você consegue perceber? Até Jesus, enquanto viveu como homem na terra, ele escolheu viver em total dependência do Espírito Santo. Então, por que nós pensamos que nós vamos conseguir viver sem ele? Você não foi chamada apenas para conhecer o Espírito Santo, você foi chamada para caminhar com ele, para ouvi-lo, para obedecê-lo, para reconhecer a sua voz.
O Espírito Santo, ele não é uma força, ele não é uma emoção, ele não é um arrepio durante um louvor. Ele é o próprio Deus habitando em você. E talvez esse seja o maior desafio da nossa geração. Nós falamos sobre Deus Pai, nós falamos sobre Jesus, mas nós nos esquecemos da pessoa que está conosco todos os dias aqui nessa terra. Jesus, ele disse para os discípulos: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, ele não virá. Jesus, ele está dizendo que era melhor que ele voltasse ao Pai, para que o Espírito Santo, ele viesse habitar em nós. E isso mostra o quanto o Espírito Santo, ele é precioso. Chegou o tempo de você abrir os seus olhos para aquele que caminha com você todos os dias. Converse com o Espírito Santo. Pergunte a ele. Ouça a voz dele. Aprenda a reconhecer quando ele alegra o seu coração e quando ele é entristecido também. Sai desse lugar de apenas visitar a presença dele. Você foi chamada para ser a habitação dele. Eu quero declarar sobre a sua vida, em nome de Jesus, que uma nova sensibilidade ao Espírito Santo está nascendo essa manhã dentro de você. Eu declaro que os seus ouvidos espirituais estão sendo despertados. Você vai reconhecer a voz do Espírito com mais clareza do que você reconhece qualquer outra voz. Eu declaro que toda insensibilidade espiritual está sendo quebrada no nome de Jesus. Todo ruído, toda distração, toda frieza, toda resistência que cai agora em nome de Jesus. Eu declaro que o Espírito Santo, ele vai voltar a ser a pessoa mais importante dos seus dias, que você vai ter prazer em estar com ele. Você vai aprender a andar no ritmo dele. Você não vai viver apenas esse lugar onde você pede direção ao Senhor, mas você vai caminhar em uma parceria com o Senhor. Que a sua consciência da presença dele aumente. Que você perceba no nome de Jesus nos próximos dias, quando ele falar, quando ele corrigir você, quando ele consolar o seu coração, quando ele direcionar você. Eu quero profetizar nesse vídeo que essa será. Eu quero profetizar que nós estamos vivendo em um tempo em que uma geração vai se levantar, uma geração que ama o Espírito Santo. Uma geração que não apenas conhece os dons, mas conhece a pessoa do Espírito Santo. Uma geração que não vai buscar apenas experiências com o Espírito, mas a comunhão com o Espírito. Uma geração que apenas não vai falar de Jesus, mas vai andar diariamente com o Espírito que revela Jesus. Declaro que você será uma dessas mulheres, uma noiva sensível, cheia do Espírito, que conhece sua voz, que não apaga a chama, uma noiva que vai chegar pronta para encontrar o noivo, em nome de Jesus. Minha amada, não temas, eu mesmo te marquei com o meu selo. Você é a minha herança, meu prazer, a minha alegria. Não há distância que me faça esquecer, nem acusação que me faça recuar. O meu amor não é como o amor dos homens, que muda com o tempo. O meu amor é eterno, firme e inquebrável. Voltarei para você, e até aquele dia, o meu Espírito em você é a prova de que a promessa está viva. Aleluia! Aqui nesse vídeo eu carrego o selo do noivo, eu carrego o selo do noivo. Comenta o que mais fez sentido pra você. Não deixe de comentar nesse vídeo, não deixe de curtir, de se inscrever, não deixe de compartilhar esse vídeo com uma amiga, com uma noiva que precisa ouvir essa palavra e entender que ela também carrega o selo, que ela também foi marcada, que ela também já foi escolhida. O amor que nos escolheu é o mesmo amor que nos guarda até o fim. Maranata, o noivo está vindo e nós estamos juntas até que ele venha.